Olá, eu sou o Pietro. Olá, eu sou a Minter. E bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algo que está sendo muito problema agora, né, nesse período do ano, que é a geada, cara. A geada tá foda. E a gente vai falar um pouco, porque muita gente pode achar que isso não tem como, mas aparentemente dá sim para passar pela geada sem tomar nenhum dano, sem tomar nenhum prejuízo. E é para isso que a gente está aqui hoje, para explicar por que tem como. Para quem não está entendendo nada, o que é a geada? É isso mesmo, Pedro. A geada é um problema sério na região e principalmente no nosso clima, que ele é tropical. Que determinadas regiões atuam com a temperatura e outras outra temperatura. A geada é um fenômeno que vem ocorrendo há vários anos e trazendo prejuízo principalmente para os produtores rurais da região. Por que isso ocorre? Muitas vezes é falta de informação. Primeiramente, a geada ela é um fenômeno que ocorre devido à camada de ar que se aproxima até determinada região. Se você tiver uma região que houve principalmente chuvas no mês 5, que é o mês de maio, no mês 6, que é o mês de junho, certo? E com isso vai aumentar a umidade relativa do ar. Aumentando a umidade relativa do ar, quando chega na época do inverno, ocorre o quê? Uma queda de temperatura. Ocorrendo uma queda de temperatura, vai ocorrer que a água que se encontra, a umidade do ar que se encontra na fase gasosa, ela vai para a fase líquida e vai formar o que nós chamamos de ovário. Esse ovário, que em temperaturas mais bruscas, mais baixas, vai ocorrer a passagem da fase líquida para a fase sólida, certo? Que é o que nós chamamos do fenômeno geada. Então, geada ela ocorre devido ao quê? Queda de temperatura e tem que ter altas umidades relativa do ar. Então a geada é a água se congelar na folha. Isso. Mas primeiramente você tem que ter uma umidade relativa do ar alta. Então o ano você tem como prever se vai ter geada na região ou não. Isso aí dependendo da umidade relativa do ar. Aqui no estado de Minas Gerais, se você tiver chuvas no mês 5 e no mês 6, e alguma chuva no início do mês 7, que é o mês de junho, provavelmente vai dar geada. Então é uma porcentagem muito grande da geada, porque aumenta muito a umidade relativa do ar. Então os fatores climáticos que vão influenciar a geada vai ser a alta umidade relativa do ar. A alta umidade relativa do ar depois com a queda brusca de temperatura. Essa queda brusca seria de quanto mais ou menos? Aí, determinadas regiões em locais baixos chega até -1 grau aqui em Minas Gerais. -2, outra vez tem região que chega a 0. Então, para ter uma geada, a temperatura tem que estar ali mais ou menos em 0, um negativo. Tem que ser 0 grau. Tem que ser 0 grau. Tem como conseguir... Desculpa, dá para prever uma geada? Sim, dá para prever. Aquilo que eu falei antes, se você pegar e já tiver um ano diferenciado, aqui na região, no estado de Minas, que é um estado que a chuva corta mais cedo, se você verificar que ocorrer fenômeno de chuva no mês 6, que é o mês de junho, e no início do mês 7, porque quando chega no início do mês 7, se ocorrer chuva e tiver temperaturas baixas, ou seja, você pegar e olhar na previsão do tempo e observar que vai ter queda de temperatura, está vindo uma frente fria, pode pegar e já ficar preparado. Que essa frente fria vai causar o fenômeno chamado geada, porque você vai juntar os dois, você vai juntar o clima da região com alta umidade relativa do ar, com a frente fria que está aproximando. Quando essa frente fria chegar, a facilidade de ocorrer a geada é muito grande. E por que esse fenômeno da geada, ele causa dano na cultura? É simples, a temperatura e congelamento da água ela é 0 grau. Então, a molécula de água, H2O, que é a molécula simples, quando ela chega a 0 grau, ela passa da fase líquida para a fase sólida. Se você pegar e adicionar umas gotinhas de álcool nessa água, por exemplo, você vai conseguir fazer essa passagem da fase líquida para a fase sólida a uma temperatura de -1 grau ou -2 graus. O que isso acontece? Você vai ter uma fase sólida com baixa temperatura. Seria você pegar
Colocar esse cubo de gelo, por exemplo, na mão, você vai ter uma sensação que está queimando a mão. Se você colocar em qualquer parte do seu corpo, você tem a sensação que esse cubo de gelo que você fez está queimando. Esse mesmo fenômeno que ocorre na sua pele está ocorrendo que na folha de uma planta. Então, a planta ela vai sofrer uma espécie de queimadura. Então, o gelo que é formado pela geada vai ocorrer o quê? Uma queimadura na folha da planta. Ocorrendo essa queimadura, se ela for em alta escala, vai ocorrer o quê? A morte da planta. Se ela for em baixa escala, ela vai dar abertura para a entrada de fungo e bactéria, que também vai ser problema também. Então, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. Choveu, a umidade aumentou. A umidade relativa do ar aumenta. Aumentou. Isso. E teve uma queda brusca. Isso. Uma queda brusca de temperatura. Aquela umidade que estava ali no estado gasoso vai passar direto para o sólido. Pode passar, se a queda for muito baixa a temperatura, para passar direto para o sólido, certo? E se tiver uma queda mais leve de temperatura, ela passa da fase gasosa para a fase de líquida, que é o que nós chamamos de orvalho. Então o orvalho não queima tanto igual a geada. De todo jeito, a água vai passar para o sólido. Isso, passa. E quando ela passa para o sólido, ela vira gelo. E daí esse gelo, ele não vai ser um gelo de 0 grau, ele pode ser até menos de 0 grau. Então, daí, conforme a temperatura. Isso. E daí ele vai queimar, ele vai machucar a planta. Ele queima a folha da planta. Ocorrendo essa queima, vai ocorrer facilidade de entrada de fungo e bactéria. Então é por isso que a geada dá dano. Danos econômicos sérios. Você pode ocorrer a perda da cultura totalmente. E tem como? Agora, tem como você passar por uma geada sem tomar prejuízo? Se sim, como? Sim, tem como. Isso aí tem hoje, nós já temos tecnologia que você pegar e diminuir o dano 100%, vai ser impossível, porque você não sabe a escala do fenômeno da natureza. Mas você pegar e diminuir muito o seu prejuízo, tem como. E com a tecnologia que nós temos em mão, tem como você prever o fenômeno, tem como você fazer aplicação preventiva. Então, tem vários meios que pode ser feito. Então, na verdade, você passar assim, tomar prejuízo nenhum do zero, não tem como, mas tem como você analisar Diminuir e muito o dano econômico, mas diminuir muito, do jeito que você consegue se manter no mercado. E você sabe qual foi a geada que mais marcou pelo dano os produtores rurais aqui do Brasil, pelo prejuízo? Aqui no Brasil, há 7 anos atrás, nós agora estamos no ano de 2019, que foi no ano de 2012, teve uma geada muito forte. Então ela trouxe vários danos econômicos para vários produtores. Repetiu essa mesma queda de temperatura agora em 2019. Por isso que vários estados que não vinham tendo problema com geada há 7 anos, esse ano ocorreu o problema. Então aqui em Minas Gerais mesmo, eu tinha 7 anos que não ocorria a morte total de café. Esse ano foram várias lavouras de café que teve perca 100%. Então, essa geada que você falou, o foco dela seria mais ou menos em quais regiões aí do país? O foco da geada seria mais na região sul, o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Então, quando ela chega, os outros anos anteriormente, ela chegava no estado do Paraná já bem fraca, então trazendo um dano econômico muito baixo. Certo? O estado de São Paulo praticamente não sofria dano econômico. Minas Gerais também não ocorria nada de danos econômicos. Daí ela começou a pegar um pouco do sudeste. Aí agora, com essa queda, com esse fenômeno que ocorreu agora, com essa baixa brusca de temperatura, essa frente fria que veio agora no ano de 2019, principalmente no início do mês de julho, ela estendeu até Minas Gerais. Uma grande parte de Minas ocorreu o fenômeno. Então, normalmente pegava ali só no sul do Brasil, era a parte mais fria, mas daí hoje, em 2019, ele acabou chegando até o Sudeste. Até o Sudeste. E as regiões que são privilegiadas por não terem casos de geada, ou que não tiveram e provavelmente não vão ter, é mais o norte do país. A região norte. Região norte, o nordeste. O estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, você indo para o estado do Distrito Federal, então nós temos da Bahia.
Então tá, vamos passar agora, vamos falar agora sobre como vamos reduzir esse dano. Vamos lá. Eu vou dar algumas situações aqui para seguir mais. Vamos lá. Se a geada ainda não aconteceu, mas eu previ ela, eu olhei tudo e é certeza absoluta que vai acontecer. O que, que eu faço? Se você vem observando aí hoje através da tecnologia que nós temos em mãos, que é observar os fornecedores de temperatura, do clima, pela internet, pode estar observando, tem como você prever isso aí. Por quê? Cada cultura tem como você fazer um trabalho antecipado. E sendo que esse trabalho ele vai ser diferenciado a cada tipo de cultura. Se eu tiver uma lavoura de feijão, por exemplo, tem como eu estar fazendo um trabalho preventivo para diminuir os danos causados pela geada, utilizando, eu faço uma aplicação de cálcio, uma aplicação de fósforo, antes de ocorrer o fenômeno, eu vou aumentar a resistência da planta e vou aumentar também a resistência da folha. Por quê? O cálcio ele tende a formar uma proteção, que seria uma película, certo? Que vai dificultar a requeima da geada. O que é a requeima? É aquilo que eu acabei de falar. Você pegar e colocar, um exemplo, uma pedra de gelo na mão, ficar com ela muito tempo, você vai observar que sua pele vai estar queimando. Assim vai ocorrer também na folha. Então, efetuando essa aplicação preventivamente, você tem como diminuir o dano. Após o fenômeno ter ocorrido, se eu fiz essa prevenção, é só eu pegar e fazer mais uma aplicação de um outro produto que seja cicatrizante. Por que cicatrizante? É porque, por mais que eu faça a prevenção, pode ocorrer alguma queima de alguma ponteira, alguma pontinha de folha. Então, se eu usar um produto cicatrizante, vai evitar a entrada de fungo e bactéria. O jeito ali, nessa ocasião, seria você fortalecer a planta antes para diminuir o máximo de dano. Isso. Mas mesmo assim acabar tendo algum pouco de dano, mesmo que seja mínimo, e daí você faz uma aplicação só para corrigir aquele dano mínimo que teve ali. Isso. E agora, se a geada está acontecendo e eu não fiz uma aplicação anteriormente para fortalecer minha planta, eu já devo fazer, eu já faço logo a aplicação de cicatrizante ou eu faço outro processo? Se já está no momento que ocorrer a geada, se você tiver, por exemplo, se for uma área irrigada, seria você fazer o possível ligar o pivô o mais rápido possível. Certo? Então, se você chegou a uma determinada lavoura e ela for irrigada, tem como você estar fazendo alguma coisa ali de imediato. Liga o pivô o mais rápido possível, certo? Para pregar e diminuir a queima do gelo na folha. E logo em seguida você faz a aplicação de produto cicatrizante, certo? Isso é possível, mas muitas das vezes você não vai ter bom resultado, porque vai depender do tempo que você pegou ali, com aquela geada caindo na folha, tá? Então, às vezes, seja até tarde. Então, você tacar água ali para tentar amenizar. Mas para tentar amenizar. Mas isso aí não é o resultado correto, não é o procedimento correto. O procedimento correto é o trabalho preventivo e depois você pegar e vir fazendo a aplicação. Se a geada já aconteceu, sei lá, eu bobeei, já aconteceu, eu não fiz a aplicação preventiva, eu não liguei o pivô, tô tudo ferrado. Tem como eu reduzir os danos ainda? Tem determinadas culturas que aceita ainda você pegar e estar fazendo algum trabalho. Por exemplo, se for uma cultura de café, às vezes você fazer uma poda e aplicar algum produto estimulante, fazer uma aplicação de produto estimulante, tem como você pegar e recuperar. Dentro do mesmo ano, você não vai ter, no próximo ano, você não vai ter uma produtividade com eficiência igual tinha anterior. Mas tem como você recuperar, desde que você pega e faça uma poda e usa algum produto cicatrizante após a poda e depois algum produto que seja estimulante, ou seja, um produto que vai abrir o sistema radicular da planta, fazer com que ela volta a circular novamente, tá? E liberar galhos e folhas normalmente. O que seria uma poda? Uma poda você fazer o remanejamento de galhos queimados pela geada. Como é isso? Certo? Você observar aquelas pontas que estão queimadas, que a geada pegou e estragou, você pegar e cortar. Ah, entendi. Então vai tirar a parte que está ferrada. Está danificada. Existem plantas, você falou que tem certas culturas que dá para recuperar ainda. Existem plantas que são resistentes à geada, que o cara não precisa se preocupar?
elas são resistentes o suficiente para aguentar aquilo ali? Existem plantas que são resistentes à geada? Existem, certo? Só que essas plantas, elas são resistentes à geada, mas só que elas não produzem. Elas não trazem nenhum benefício produtivo para nós no momento que nós precisamos. Por exemplo, você tem a uva. A uva é uma planta resistente à geada, só que no período da geada você não vai conseguir fazer ela produzir. Ela vai ficar na fase de dormência, no período da geada. O figueira é uma planta resistente à geada, só que você não consegue fazer ela produzir no período, nessa época. Certo? Então, o problema que nós temos com a geada são culturas que a gente precisa que ela esteja em andamento. Por exemplo, você precisa do feijão para se alimentar, certo? Você precisa da batata para você se alimentar, você precisa da soja, você precisa da cebola, você precisa da cenoura, tá? Você precisa da alface, então, de uma couve. Então, esses alimentos, são culturas que realmente eles não têm alta resistência à geada. Então, você tem que fazer o quê? Procurar fazer um manejo para minimizar o menor dano possível ocorrido pela geada. Então, aí você tem que pegar e ter um monitoramento de manejo, tá? Que sem esse tipo de alimento, o ser humano não fica. Então, não adianta. E existem plantas sensíveis o suficiente para que mesmo com todos esses métodos, elas não vão conseguir aguentar? Em determinadas regiões, por mais que você usa métodos preventivos, a produção em grande escala não tem como você pegar e estar prevenindo a geada. Mas em produção em pequena escala tem. Certo? Você pode ir no sul do país em baixa temperatura e produzir tomate. Você pode produzir alface, porque tem tecnologia para isso. É só você fazer o trabalho preventivo e usar estufa. Então, tecnologia tem. Só que você não vai conseguir uma tecnologia dessa aí para produzir um grande volume. Mas um volume realmente suficiente para manter mercado, eles produzem. E agora, existem plantas que vão se desenvolver. Se acontecer uma geada, vai ser bom para a cultura? Vai ajudar a cultura em vez de... Tem determinadas plantas que quando ela tem uma queda brusca de temperatura, a produção dela seguinte é maior. Por exemplo, a uva é uma delas, a figueira é uma delas, certo? Então a maçã é uma delas. Na geada ela não vai produzir, mas quando ela voltar ela vai produzir mais. Então acaba sendo bom. Quanto maior é o período de dormência dela, quanto maior a dormência dela, melhor é o ciclo reprodutivo depois. Então daí vai ser bom. Vai ser bom, certo? Mas o problema mais sério que nós temos com a geada são culturas que já está na fase produtiva, que é o caso do café. Porque o café, ele depende da formação dele no meio de julho. Se ele ocorrer queima das folhas, requeima da folha, o próximo ano ele já perdeu produtividade. Ele já perdeu uma grande parte da sua produção, certo? Porque ela é uma cultura anual. Ela não é uma cultura que produz trimestral, com 90 dias, igual o feijão, a soja, o milho, tá? Então, o problema mais sério da geada estão nessas culturas de ciclo curto e nas culturas de ciclo longo. Tá? E um outro detalhe que eu quero deixar sempre posicionado é que hoje é possível, principalmente aqui em Minas Gerais, você está produzindo todas as culturas, normal. E não ter preocupação com geada, porque já tem tecnologia para isso. É só você fazer um monitoramento bem da lavoura. A gente fez um vídeo aqui explicando a importância do monitoramento e realmente tem como resolver, o que falta é informação. Isso, o problema é a informação. Então, se você tiver informação, você seguir os passos corretos, um profissional correto, você vai conseguir produzir normalmente, tá? Não precisa, porque o ano de 2019 teve perca em lavoura devido à geada, perdeu isso, é porque o produtor estava despreparado. Muitos estavam despreparados. Então, se ele estava preparado e fez o trabalho preventivo, não ocorreu perca, não. E nem vai ocorrer. O fator climático da geada, ele abre portas para outros problemas? Por exemplo, sei lá, você tem uma praga que ela aparece normalmente quando está 0 graus.
A geada ela pode trazer essa praga junto? Sim, sim. O problema não é o período, no momento da geada. O problema é quando passa a geada. Que a geada vem, ela fica ali, ela fica 2 dias, 3 dias, depois a temperatura volta a aumentar. Quando a temperatura aumenta, você tem uma alta umidade relativa do ar na planta, embaixo, e você tem uma planta com a folha danificada. E com isso, a facilidade de entrada de fungo e bactéria é muito grande. E o fungo e a bactéria pode destruir uma lavoura no máximo em 3 dias. Então, existe alguma praga, inseto mesmo que ela atrai ou só fungo e bactéria? Esse fungo e bactéria, geralmente, ele se desloca de uma região para outra utilizando o que nós chamamos de transmissor, né? Que seria os insetos. Então é um inseto que vai transmitir. O inseto, por exemplo, se você tiver uma determinada região, tiver infestação de mosca branca, de cigarrinha, então ela pode deslocar de um local para outro e pode levar o fungo de uma região para outra. E daí a gente também fez um podcast, Controle da Praga, onde a gente te explica todos os perigos, o que é a mosca branca. Isso. Ele vai estar aqui no card, os vídeos vão todos estar aqui no card ou aqui na descrição do vídeo, só você clicar lá e assistir e adquirir o conhecimento. Isso. A gente está aqui só para somar. Então é só isso, esse foi o nosso vídeo. Eu sou o Pietro. Eu sou a Mika. E fiquem ligados que o próximo vídeo que vai sair aí vai ser sobre controle de fungos e bactérias. Então é isso, tchau. Tchau.